Olá, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma devocional. Acabei de chegar de um culto maravilhoso. Nós trouxemos ali a exposição da palavra de Deus e o nosso compromisso é de todos os dias gravar os nossos vídeos, as nossas devocionais. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês, meus irmãos, que tem nos ajudado a compartilhar esse conteúdo bíblico para a edificação de muitas pessoas. Hoje é a nossa devocional de número 50, exatamente isso. Faz 50 dias que todos os dias nós temos colocado vídeos devocionais, mensagens da parte de Deus para a nossa reflexão, edificação e crescimento espiritual, incentivando você, meu irmão, a todos os dias ter um tempo particular com Deus, de leitura, de oração, para a glória do Senhor Jesus. Hoje é domingo, hoje é 19 de fevereiro de 2023. O nosso texto base hoje para a nossa reflexão é Marcos capítulo 4, versículo 35 até o versículo 20 do capítulo 5, ok? Você entendeu? Marcos capítulo 4, versículo 35 até o versículo 20 do capítulo 5, ok? Jesus, ele fala para os seus discípulos atravessarem para o outro lado do mar. Jesus ali despede as multidões com os seus discípulos, sempre tinha um barquinho ali preparado, que as multidões se aglomeravam ali, atrás de cura, de libertação, de milagre. O ministério de Jesus era muito próspero, muito conhecido por causa dos sinais, dos seus ensinamentos, da autoridade de Jesus Cristo, e houve uma repercussão muito grande todas aquelas cidades adjacentes ali a Jerusalém, Cafarnaum, Samaria, Idumeia, Judéia. Então as multidões aglomeravam-se ao lado de Jesus Cristo. Então Jesus pediu para os discípulos preparar um barco. Nessa ocasião, diz aqui o versículo número 35, que já era tarde, e Jesus ordena para que os discípulos atravessem para o outro lado do mar, da Galileia. Na verdade, um grande rio. Sobre a palavra de Jesus Cristo, os discípulos estão obedecendo a palavra de Jesus. Então, mesmo os discípulos, em obediência à ordem de Jesus, e diz a Bíblia que Jesus estava com eles no barco, Jesus estava ali com eles no barco, a palavra e a presença de Jesus era certa naquele barco. Diz a Escritura que no meio do mar, no meio daquele grande mar, no mar da Galileia, se levantou uma grande tempestade. As ondas batiam contra o barco, estava entrando água no barco, o barco iria afundar, e Jesus, diz a Escritura, estava dormindo, tranquilo, enquanto que os discípulos estavam atribulados, angustiados, cheios de medo, pensando que iriam morrer, que o barco iria afundar. Mesmo com a ordem de Jesus, com a palavra de Jesus e com a presença de Jesus, os discípulos sentiram medo. Os discípulos pensavam que ia naufragar, que o barco ia afundar. De repente eles acordam Jesus, clamando por socorro. Jesus se acorda e dá uma ordem para que a tempestade e o mar faça silêncio, se aquiete. E ali a natureza obedece o Criador. Por uma ordem, a palavra poderosa de Jesus Cristo, tudo fica tranquilo, tudo se aquieta. E os discípulos então ficam admirados. Jesus repreende eles e dizem: por que vocês estão com medo? Vocês estão com pouca fé. Jesus está dizendo que os discípulos, apesar de andarem com ele, apesar de terem a palavra de Deus como convicção, como certeza, mesmo assim o coração deles estava cheio de medo e de temores. E aí Jesus diz para eles: homens de pouca fé. E ali eles ficaram admirados, porque quem é esse homem? Os discípulos ainda não conheciam de fato Jesus. Os discípulos ainda estavam naquele processo de amadurecimento, de crescimento. Portanto, eles olharam e disseram: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem?
Algumas lições nós aprendemos aqui. Uma delas é que mesmo nós obedecendo o Senhor Jesus, mesmo nós seguindo as ordens de Jesus, mesmo Jesus na nossa vida, mesmo Jesus conosco, nós estamos sujeitos às tempestades da vida. As tempestades se levantam, as aflições se levantam, de repente as tempestades se levantam e vêm com muita força contra a nossa vida, querendo naufragar a nossa fé, querendo gerar medo no nosso coração. Todos nós passamos tempestades, e tempestade nem sempre é porque eu estou em desobediência ao Senhor Jesus. Os discípulos não estavam em desobediência. Jesus disse, vamos atravessar para o outro lado. Eles estavam em obediência e Jesus estava com eles ali. Mas mesmo assim se levanta uma grande tempestade. Estamos sujeitos às aflições desse mundo. Mas a promessa é que Jesus está conosco. A promessa é que Ele está conosco e Ele tem o poder de aquietar. Ele tem o poder de acalmar a tempestade. E de repente, da mesma forma como a tempestade se levanta, Jesus também, quando se levanta em nosso favor, quando Jesus, segundo sua vontade, sua soberania, decide lutar as nossas lutas, pelejar as nossas guerras, nossas pelejas, Ele também vai falar, e a sua palavra poderosa vai surtir efeito. E da mesma forma como essa tempestade de repente se levanta, ela também de repente vai se acalmar. Porque Deus está no controle, tanto quando ela se levanta, como também no controle para fazer essa tempestade se acalmar. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso soberano Deus. Então os discípulos estavam enfrentando uma forte tempestade. Enquanto isso, Jesus dormia. Esse é o significado da palavra paz no original. A palavra paz no original tem o sentido de dormir em meio a uma tempestade. Quem pode dormir em meio a uma tempestade? Jesus dormiu em meio a uma tempestade, para nos dar o exemplo, que quando nós confiamos nele, nós podemos descansar, nós podemos dormir tranquilo, tirar a ansiedade, as preocupações, os temores do nosso coração, e dormir confiando na soberania, confiando no Todo-Poderoso. Porque de repente Ele vai acalmar essa tempestade. De repente, uma palavra só do Senhor Jesus e tudo aí no teu casamento muda. Uma palavra só do Senhor Jesus, tudo na vida dos seus filhos muda. Uma palavra só do Senhor Jesus, a igreja se acalma. Tudo na igreja, na sua vida, em todas as áreas se acalma. A tempestade, tudo obedece ao comando do Todo-Poderoso, da sua voz poderosa. Então Ele dormiu para nos dar o exemplo. Preocupações, temores, medo, isso não resolve os problemas, isso não acalma a tempestade. Precisamos de fé, precisamos confiar no Senhor Jesus. O barco não vai afundar, porque Jesus está conosco. A ordem foi dada e a palavra de Deus vai ter que se cumprir. Nós vamos chegar lá no outro lado, porque nós estamos em obediência à ordem do Senhor Jesus. Como é maravilhoso. E ali Jesus dá uma lição para os seus discípulos. Eles precisavam desenvolver essa fé. Eles precisavam, mesmo em meio à tempestade, desenvolver essa confiança em Deus. E logo depois que eles descem do barco, diz aqui a Escritura, que eles vão enfrentar outra tempestade. Ali, na localidade de Genazaré, chamado os Gadarenos, os Gerazenos. Jesus, quando desce ali com seus discípulos, vê um homem endemoniado, cheio de legião de demônios. Uma legião era equivalente a 6.000 soldados romanos. Digamos que aquele homem era possuído por 6.000 demônios ou até mais, dominando aquele homem, o atormentando. Aquele homem vivia nos sepulcros, nos cemitérios, era algemado, com cadeias, amarrados. Aí ele quebrava tudo, arrebentava tudo. Saiu do convívio da sua família, vivia em um estado deplorável, totalmente depravado, dominado, possuído por demônios. Quando Jesus vai para aquela região, esse era o propósito de Jesus Cristo. Quando Jesus enfrenta aquela tempestade, quando se levanta aquela tempestade no meio do mar, certamente o propósito de repente era impedir que Jesus e os discípulos chegassem até o outro lado, porque lá alguém estava precisando de Jesus, um homem precisava de libertação. Todas as vezes que as tempestades se levantam contra a nossa vida, temos que entender, quando elas passam, há um propósito maior.
Quando elas passam, nós vamos entender quais são os propósitos de Deus. Depois que a tempestade passou, que os discípulos e Jesus chegaram lá no outro lado, aquele homem vem endemoniado ao encontro de Jesus. Os demônios mais uma vez reconhecem quem é Jesus. Jesus dá uma ordem para que eles saiam daquele homem. E os demônios então pedem para ir para os porcos que ali estão, e Jesus ordena que eles saiam. Os demônios se submetem à ordem de Jesus. Satanás e os demônios, eles não tocam em nós. Os eleitos do Senhor Jesus, eles não fazem nada nessa terra sem que Deus não permita. O valente, Satanás é valente, mas há o mais valente do que ele, que é Jesus, que o amarrou, de forma que o seu domínio está limitado. Ele só vai até onde Deus permite. Ele só faz o que Deus permite, o que Jesus permite. Por isso que os demônios pedem permissão para saírem daquele homem e ir para aqueles porcos. E eles disseram: vocês vieram nos atormentar antes do tempo. É verdade que os demônios sabem, que o Satanás sabe que o dia que ele será lançado no inferno, no lago de fogo com os seus demônios, esse dia está chegando. Esse tempo está chegando, em que Satanás e os demônios serão lançados no inferno eternamente, sobre a justa ira de Deus, porque não há salvação para eles. Portanto, eles estão agindo, eles estão matando, roubando e destruindo com muita força, mas sobre o controle, sobre o domínio, sobre a permissão de Deus. Como disse Martinho Lutero, o diabo é o cachorro de Deus, está na coleira de Deus. Ele não faz nada sem que o soberano Deus não permita. Jesus tem todo o poder e autoridade sobre os demônios, porque na cruz Jesus desprezou, colocou todo o principado, toda a potestade em vergonha debaixo dos seus pés. Toda a autoridade é dada ao Senhor Jesus, de maneira que Satanás não tem mais poder para enganar as nações, porque todo o poder foi dado ao Senhor Jesus. E ali Jesus expulsa aqueles demônios daquele homem, e os porcos se precipitam, morrem afogados. Os donos dos porcos chamam as pessoas da cidade e expulsam Jesus pedem para que Jesus saia daquela região. Aqueles homens preferiram os porcos do que a presença de Jesus Cristo. Assim é o retrato da sociedade de hoje. A sociedade hoje prefere os porcos, estamos aí na festa do carnaval, a festa da carne, do que a presença de Jesus. Mas naquele homem houve libertação. Ele estava vestido, e o seu juízo, a sua memória, a sua emoção, a sua volição, a sua vontade, ele voltou ao seu estado normal. Ele desejou sair com Jesus, seguir Jesus, mas Jesus disse: não, volte para a sua família, porque Jesus é Deus de família, é o Deus que restitui a família, é o Deus que restaura a família, porque o maior projeto de Jesus, o maior projeto de Deus é a família. Volte para a sua família e conte como Deus foi misericórdia, como Jesus foi misericordioso, foi bondoso para com você. E de endemoniado, aquele homem se tornou missionário e pregou em Decápolis, em 10 cidades, anunciando o reino de Deus. De endemoniado, passou a ser missionário, pregador do evangelho, contando e anunciando as maravilhas do Senhor Jesus. Meu irmão, foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Quebrou as cadeias, nos libertou do império das trevas. E hoje nós temos uma consciência, nós temos a visão espiritual do reino de Deus, de Jesus Cristo. E mesmo diante das tempestades da vida, podemos confiar nesse Deus, podemos desfrutar dessa libertação. As cadeias foram quebradas, e hoje nós escolhemos seguir a Cristo e anunciar a Cristo, fazer missões, pregar o evangelho entre os nossos parentes e para todos quantos Deus trazer até nós, a tempo e a fora de tempo, anunciando o evangelho do reino de Deus. Então, meus irmãos, os discípulos ficaram perplexos diante dessas duas grandes maravilhas, diante da tempestade que Jesus acalmou, e agora diante da libertação daquele homem endemoniado com legião de demônios. Os discípulos estão incrédulos. Os gerazenos expulsam Jesus e o homem liberto sai pregando o evangelho. Que nós não sejamos igual àqueles discípulos que naquele determinado momento duvidaram do poder de Deus, duvidaram da autoridade que Jesus tem sobre a tempestade. Que o nosso coração não vacile, que a nossa fé seja inabalável, que nós possamos amadurecer essa intimidade com o Senhor Jesus, para que quando as tempestades se levantarem, nós possamos usar a autoridade de Deus. E aquieta-te,
porque só o Senhor Jesus tem poder para acalmar as tempestades da nossa vida. E quando nós atravessarmos para o outro lado, sabemos que temos um propósito, fomos libertos, e a nossa obrigação, como libertos em Cristo, é proclamar o Evangelho para a nossa família e para o maior número de pessoas possível, anunciar e pregar as maravilhas do Senhor. Podemos enfrentar dias difíceis nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa casa, nosso casamento, todas as áreas da nossa vida. As tempestades se levantam. Mas Jesus nos livrou do maior mal que poderíamos enfrentar, que foi a condenação eterna, a separação eterna de Deus. Jesus já acalmou o maior problema do homem, de nós, os salvos em Cristo Jesus, que foi a condenação. Nós seríamos lançados no inferno. Nós iríamos sofrer eternamente a justa ira de Deus. Mas Jesus já nos livrou dessa tamanha culpa, desse tamanho castigo eterno, mediante sua morte, mediante a sua crucificação e a sua ressurreição. Podemos confiar no Senhor Jesus. Não tenha medo, Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus pode estar até dormindo, a gente pode até pensar que Jesus está indiferente ao nosso problema, mas Ele não está. No momento certo, na hora certa, Jesus vai romper o silêncio e vai dar uma palavra, e essa palavra de Cristo vai mudar todo o cenário, vai mudar o quadro, vai virar o jogo. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós temos a certeza que Tu estás conosco, Senhor. Mesmo quando nós enfrentamos as tempestades da vida, uma palavra Sua, Senhor, tudo muda. Uma ordem Tua, Senhor, tudo fica tranquilo. A paz volta, a libertação volta, a alegria volta. Obrigado porque o Senhor quebrou as cadeias que nos prendiam, Pai. E hoje nós queremos anunciar e pregar o Teu Evangelho e desfrutar dessa comunhão maravilhosa com o Senhor. Ó Deus, nós entregamos diante de Ti todas as tempestades da nossa vida, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor sare, cure o nosso coração dos medos, da incredulidade, Pai. Perdoa o nosso pecado de incredulidade, sara o nosso coração. E muito obrigado por tudo, Senhor. Eu sei que Tu estás conosco. Obrigado pela Tua presença maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Nunca esqueça que mesmo quando a tempestade se levantar, Jesus está conosco no barco. E Ele vai nos ensinar a usar a fé e a confiança nele. E tudo volta à sua normalidade. Que Jesus te abençoe. E que você continue enfrentando as tempestades. E você que foi livre, foi liberto, anuncie o Evangelho. Pregue, diga o que Jesus fez por você. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.